Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova perdeu fora de casa para a equipe do Cuiabá pelo placar de 1-0. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas impressões, a minha análise desse jogo lá na Arena Pantanal. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja bem-vindo ao Futebol 62, é sempre um prazer contar com a sua audiência. Que bom vê-lo por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixe o seu like para prestigiar o nosso trabalho. E claro, faça o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal do Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine. WhatsApp 99402-7562. Cuiabá 1, Vila Nova 0, jogo da nona rodada, penúltimo jogo dessa nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos começar trazendo os números do jogo. Posse de bola, 55% para o Cuiabá, 45% para o Vila. Finalizações, 13 do Cuiabá, 6 no gol, 8 do Vila, apenas 2 na direção do gol. A precisão nos passes, 82% para o Cuiabá, 79% para o Vila Nova. Cruzamentos, 26 do Cuiabá, 6 corretos, 9 do Vila, 2 corretos. Lançamentos, Cuiabá e o Vila, os dois times usaram muito desse artifício. 60 cruzamentos do Cuiabá, 26 corretos. Lançamentos, 49 lançamentos do Vila, 17 corretos. Desarmes, um número muito baixo por parte das duas equipes. Apenas 4 desarmes do Vila, 4 desarmes da equipe do Cuiabá. E os escanteios, 4 para o Cuiabá. O Vila teve um único escanteio em todo o jogo. Então estes os principais números dessa vitória do Cuiabá sobre o Vila Nova pelo placar de 1-0. Agora vamos nos concentrar aqui no jogo. Vou falar do primeiro tempo, depois eu falo do segundo tempo. Um primeiro tempo que começou com domínio do Cuiabá, mesmo que não fosse aquele domínio que finalizasse várias vezes ao gol, que a todo momento incomodasse o goleiro House, mas o Cuiabá começou tendo este domínio e abriu o placar relativamente cedo, era apenas 12 minutos quando o Juan Christian fez o gol, e ali já demonstrava algo que o Vila teria dificuldades durante grande parte do jogo. A marcação pelo lado esquerdo, o Cuiabá chegou muito por aquele setor, principalmente no primeiro tempo, e a bola aérea. Sem o Pagnussá na defesa, o Vila voltou a ter problemas nessa jogada aérea. As principais jogadas do Cuiabá, essa e depois uma outra jogada no primeiro tempo que o House fez 2 defesas no mesmo lance, foram todas jogadas oriundas pelo lado direito do ataque mato-grossense e com bolas cabeceadas dentro da grande área. Nesse primeiro gol em que o Vila toma, muita liberdade para o cruzamento e muita liberdade para o Juan Christian, que ninguém acompanha ele, Ele consegue tecnicamente cabecear muito bem, uma jogada muito bem executada, porém ele teve total liberdade para fazer isso. Aí você não pode dar uma liberdade para um jogador naquele nível, vamos dizer assim, com o cara praticamente dentro da pequena área. Então o Vila cometeu uma dupla falha e foi castigada por ela. E mesmo perdendo por 1-0, o natural era que o Cuiabá passasse a defender um pouco mais esse resultado, que o Vila buscasse o ataque, tentasse chegar ao empate, mas isso não aconteceu. O Cuiabá seguiu tendo domínio do jogo, o meio campo do Vila que não conseguia reter a bola e não conseguia criar jogadas. Então era um meio campo que basicamente se limitava a marcar e correr atrás da equipe do Cuiabá. O Cuiabá ainda teve uma outra oportunidade clara no primeiro tempo, que eu citei há pouco, outra vez a bola cruzada pelo lado direito do ataque, primeiro uma cabeçada, aí o House defende, a bola bate no Chapo, ele defende novamente, até o VAR revisou esse lance, a bola realmente pega na mão ali do Chapo, mas estava colado aqui no seu corpo, então lance normal, mas o Cuiabá outra vez chegava com perigo. E um Vila completamente inofensivo.
né? O Vila foi inofensivo, muito inoperante neste primeiro tempo. Veio o segundo tempo, 2 substituições, né? Diego Torres e o Paiva na equipe, mas que não acrescentou, né? Não mudou e o jogo modificou muito rápido. E modificou por quê? Por conta da expulsão do Diego Torres. Inclusive essa expulsão nasce num dos raríssimos lances em que o Vila conseguiu trabalhar a bola. Chegou pelo lado esquerdo, o Formiga cruzou um pouquinho alto, mas a jogada foi bem trabalhada. No rebote, para fora da área, o Diego Torres atinge o Derek, tomou o cartão amarelo, o árbitro foi no VAR, né, o árbitro que era lá do Pará, o Fernando Mendes, foi no VAR a pedido do Gilberto Rodrigues Júnior lá de Pernambuco e acabou expulsando o Diego Torres. Para mim, uma expulsão equivocada, sabia? Eu vi o lance, achei que foi um acidente de jogo. Não é aquela jogada, ele não teve uma força desproporcional, ele foi com o pé numa jogada que ele não deveria ir com o pé, né? Mas ao meu ver, uma expulsão exagerada do Diego Torres e outra vez uma expulsão de VAR. Eu venho citando isso já há muito tempo, o VAR brasileiro é muito intervencionista. O Fernando, que era o árbitro do jogo, o Fernando Mendes, ele estava a 3 metros do lance, de frente para o lance. A visão dele não poderia ser melhor do que aquela que ele tinha. Ele estava muito bem posicionado. Ele viu o lance, ele viu a falta, tanto que ele assinalou a falta. Ele foi lá, deu o cartão amarelo na cara dele. Aí o árbitro do VAR chama para ele ver o que ele já viu. E aí ele acabou expulsando. Os árbitros brasileiros também, eles precisam assimilar essa questão da personalidade quando o VAR chama. Pois no Brasil, raramente o VAR chama e o árbitro mantém a sua decisão, né? E o VAR brasileiro chama demais. Num lance claro daquele de interpretação, para que chamar o cara? Deixa o árbitro, ele já deu a situação. Então, assim, eu achei que a expulsão foi exagerada. Sei que você tem total direito de discordar de mim, né? Mas eu achei se o Diego Torres tivesse ido com intenção naquela jogada de atingir o adversário, mas ele não teve intenção de atingir o adversário. Enfim, foi expulso e aí o jogo, que já estava difícil para o Vila, muito mais pela ineficiência do Vila do que propriamente por uma grande partida do Cuiabá. O jogo não foi um grande jogo, o Cuiabá foi melhor, mas não teve um grande desempenho, mas foi um desempenho superior ao do Vila devido a uma noite apática da equipe colorada. E aí com 11 contra 10, o Vila até tentou algumas jogadas pelo lado esquerdo, principalmente com o Vinícius Paiva, depois com o Pajé, né, que entrou já em meados do segundo tempo. Foi por onde o Vila tentou construir alguma coisa, mas sem incomodar o goleiro Matheus Pazinato, né? O ataque do Vila, ele não existiu nesse jogo lá da Arena Pantanal. E o Cuiabá teve uma vitória muito tranquila. Eu acho que nem o próprio Cuiabá esperava ter uma vitória tão tranquila diante do Vila, uma equipe do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, uma vitória merecida do Cuiabá, né? Aquele gol no início encaminhou muito a situação. O Cuiabá não precisou nem de uma noite inspirada para vencer a equipe colorada. Se a gente pegar em termos de desempenho, para mim o jogo mais fraco do Vila nessa Série B. O Vila perdeu para o Remo 2-0 lá em Belém, perdeu, mas naquele dia, pelo menos por 20 minutos, o Vila conseguiu fazer um jogo muito bom, incomodar a defesa do Remo. Depois que tomou o primeiro gol, se perdeu, mas nesse jogo contra o Cuiabá, o Vila teve 90 e tantos minutos, né, com os acréscimos, né, de um desempenho muito fraco, sabe, muito fraco mesmo. Achei o Vila sem força, achei o Vila inoperante, errando demais. É claro que muitas das vezes se cria ilusões, né? Não estou nem falando que o time do Vila está iludindo, mas, por exemplo, o Vila jogou sem 5 jogadores, né? O Vila não tem elenco para isso. Ele não tem elenco para ter 5 desfalques e seguir pontuando bem. Não tem. Não precisa ter essa expectativa. Essa questão de o time vai muito bem em casa, vai muito bem fora. Não tem isso na Série B. Uma equipe ou outra talvez consiga isso em um determinado momento do campeonato. Mas, de um modo geral também, a Série B é uma competição muito caseira, onde as equipes têm um bom desempenho em casa e raramente têm um bom desempenho fora. Eu falo assim de maneira regular. Então, o Vila é mais um que tem um bom desempenho em casa, o único que tem 100% de aproveitamento até agora e que não consegue manter esse bom desempenho fora de casa. Isso é quase um
um padrão dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que é um padrão ruim para o Vila e para praticamente todas as equipes que passam por isso dentro da Série B. Mas essa questão do elenco, o elenco do Vila já vem acusando, né, sinais de dificuldade por conta dessa grande quantidade de desfalques, né? O Vila não está entre os grandes orçamentos, não está entre aquelas equipes que têm elencos muito bons. Aliás, na Série B eu estou tendo dificuldade em enxergar elencos muito bons nesse ou naquele time, mas pesou, né? Essa questão dos desfalques vem pesando e pesou muito seriamente. O Vila não tinha Igor Henrique, não tinha Jean Mota, né? Jogadores pesados, não pôde começar o jogo com o Parede, jogadores pesados, tecnicamente falando. Não teve o Pagnussá, um zagueiro importante nesse sistema defensivo do Vila. Então o Vila, eu penso que essa atuação muito abaixo, para mim teve muita relação, claro, os jogadores que estavam em campo têm a sua parcela de culpa, mas teve muita relação com o número de desfalques. Qualquer time da Série B que você tirar 5 jogadores titulares, ele vai ter inúmeras dificuldades, sabe? É muito difícil conseguir buscar bons resultados. Agora, claro, você não pode prolongar isso, tem que reagir rápido, né? Reage rápido, o departamento médico e físico do Vila, eles vão precisar ser um pouco mais, ter um desempenho melhor, até para que o time possa contar com a maioria dos jogadores, né? Não dá para você encarar uma Série B com tantos desfalques como o Vila vem tendo, 3, 4, 5, 3 de novo. Aí isso complica muito o trabalho do Rafael Lacerda. O Lacerda erra, mas muitas das vezes também ele fica com poucas opções para tentar construir um time e buscar resultados. Dentro de casa ainda vem dando certo, mas fora de casa isso não vem acontecendo. Mas você, torcedor colorado, pode dar aí a sua opinião também, né? Mesmo que seja completamente diferente da minha. E ao longo da semana a gente vai publicando outros conteúdos do Vila aqui no nosso Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima oportunidade.